Olá, pessoal. Esta é uma análise meteorológica do acidente com o helicóptero do Ulisses Guimarães, lá em 1992. Algo que já foi bastante debatido, comentado, estudado. Porém, hoje eu vou trazer para vocês algumas informações inéditas e exclusivas que demonstram o quão estava ruim o tempo naquele dia, que infelizmente veio a ocorrer esse sinistro, falecendo todos os ocupantes desta aeronave. Vamos aos fatos? Porém, antes, aviso aos navegantes: esta apresentação não é uma investigação do acidente aeronáutico. O conteúdo deste vídeo tem por objetivo somente de mostrar quais eram as condições meteorológicas durante o sinistro. Lembrando, a investigação já foi feita pelo CENIPA, já está publicada, porque já faz muitos anos isso. Tá? Então, isso aqui é somente um comentário a respeito da meteorologia. Então, lembrando que o acidente ocorreu no dia 12 de outubro de 1992. A aeronave saiu de Angra dos Reis com sentido a São Paulo, e ao se aproximar aqui de Trindade, essa vila de Trindade que fica bem na divisa entre Rio de Janeiro e o estado de São Paulo, ocorreu o acidente. Tá? Então, Trindade pertence à cidade de Paraty, a aeronave era um Esquilo HB350. Bom, aqui eu peguei as conclusões do CENIPA, tá? Que está disponível na página do CENIPA, que isso aqui já é bem conhecido, no qual ele descreve que as condições meteorológicas eram bastante degradadas, tá? Em especial ali entre Ubatuba, Paraty, o teto era desconhecido, porém havia uma banda de nebulosidade que se deslocava a uma velocidade de 20 nós, que é aproximadamente 40 km por hora, né? Que essa banda de nebulosidade, no caso, era uma frente fria, que trazia consigo trovoadas, ventos fortes de superfície, enfim, todas as consequências que uma frente fria traz mesmo, que é o padrão que a gente deve encontrar em qualquer situação frontal. Tá? Detalhe aqui, ó, o piloto nos instantes que antecederam o acidente estava voando a baixa altura, sob uma camada de nuvens dentro de uma chuva fraca, ou seja, ele já estava baixando a sua altura, né, porque o teto devia estar muito baixo ali. Após passar Ponta Negra e Ponta de Trindade, perto da cidade de Paraty, o piloto encontrou uma área de intensa atividade meteorológica e chuva fortíssima. Então, são os comentários aqui. E provavelmente o piloto, ao entrar em condições de voo por instrumentos, sem ter experiência e habilitação para tal, encontrou em condições atmosféricas bastante diversas, com correntes de ar descendentes, que provocaram uma perda de controle da aeronave. Então, isso aqui foi um comentário do CENIPA, que eu acho que está bastante coerente. É provável que, inclusive, essa aeronave tenha pego uma frente de rajada, porque a aeronave pegou a vanguarda da frente, né? Onde estão os CBs, a parte da frente, que está avançando. Isso é uma região que tem uma condição favorável à frente de rajada e também decorrentes descendentes, porque eu tenho trovoada nesse local, aí, como nós vamos ver mais adiante. E essa foi a conclusão do CENIPA, né? As condições meteorológicas adversas, né, ou seja, condições eram IMC, impediam as condições de voo visual. Houve um deficiente planejamento, não houve uma adequada preparação para o voo. O piloto não consultou as condições meteorológicas reinantes na área. Isso é verdade. Se você for ler todo o texto, você observa que ele não fez uma consulta ao CMA1 Guarulhos para saber as condições em rota, pegar um briefing meteorológico, né? Lembrando que, mesmo naquela época, no 1992, bastava você fazer um telefonema para a sala de tráfego que o meteoro ia atender você. Houve, então, um deficiente julgamento. O piloto não avaliou adequadamente as condições meteorológicas existentes na área e optou, mesmo assim, por prosseguir o voo. Então, essas aqui foram as conclusões que o CENIPA chegou desse acidente. Mas agora eu vou trazer para vocês informações inéditas de quais eram realmente as condições daquele dia, né? Então, às 18 horas, ou seja, o METAR que tinha mais recente que tinha disponível, porque o acidente foi por volta das 18h30, então as condições, dá para ter uma noção de como estavam as condições do tempo nesse momento do acidente. São Paulo, que era o destino dele, a visibilidade era 6.000 metros, 91 RA significa que está com trovoada e chuva com trovoada recente. Tá? Isso aqui é a nomenclatura antiga do METAR. Antigamente o METAR ele pagava o tipo da nuvem, tá? E tinha um código meteorológico que acompanhava o tempo presente. Então, isso significa que chovia no momento e na hora precedente havia uma trovoada. Porém, e ainda no caso aqui, ele está indicando que tinha um CB
no setor noroeste de São Paulo. Ou seja, as condições estavam degradadas em São Paulo, inclusive com teto de 800 pés. Santos também chovia, no caso que chuva leve, e teto a 7.000 pés. São José dos Campos não chovia, mas tinha névoa úmida, com teto a 1.000 pés, e Guaratinguetá com trovoada e chuva leve ou moderada, tá? No momento do METAR. E com teto 5/8 no extrato acúmulo de 2.000 pés. Então, todos os METARs estavam indicando um tempo de condições IMC, tá? Nessa rota aí que pegaria de Angra dos Reis até São Paulo. Os TAFs da época também eram diferentes. E eles indicavam, por exemplo, para São Paulo, que era o destino do voo, né? Indicava que haveria entre 18 e 2 Zulu, tá? Que é o horário do voo, ventos fortes até 40 nós, trovoadas, tá? Aqui o CB, e teto baixo de 800 pés. Então, o próprio TAF já estava dizendo que no destino dele, o teto estaria baixo e com previsão de trovoadas. A mesma situação também aqui em Santos, São José dos Campos também praticamente a mesma, e no caso aqui só com PROB 40, né? Desculpa, todos estão com PROB 40, né? Ou seja, praticamente a mesma em todas as situações também em Guaratinguetá, com condições favoráveis aí a trovoadas, teto baixo e, obviamente, aqui com CB. Então, o METAR estava indicando tempo ruim, o TAF também estava indicando, e tínhamos também aviso de aeródromo, indicando ventos fortes de superfície, pegando aqui São Paulo, tá aqui São Paulo, ventos fortes de superfície entre 20 e 45 nós, e até a possibilidade de granizo, tá? Então, METAR ruim, TAF ruim, aviso de aeródromo ruim, SIGMED também, pagando mau tempo. Isso aqui, ó, Ubatuba, PG Paranaguá, RS é Resende. Tá? Então, toda essa área aqui mais próxima também aqui de Ubatuba, Resende, não tão distante aqui da região de Paraty. Topo de CB no FL 360, movendo-se para leste com 15 nós e intensificando. Ou seja, isso aqui é informação do radar que foi passada para o SIGMED. Então, todas as variáveis meteorológicas indicando mau tempo. E aqui também outra exclusividade, consegui a imagem de satélite realçada da época, mostra que a região de Angra dos Reis está mais ou menos por aqui, ó, bem próximo, esse tom entre o tom de verde e o tom de vermelho, mostrando aqui as áreas de CBs. Isso aqui é uma frente fria, era bastante desorganizada, mas dá para ver que o centro de baixa pressão está aqui mais ao sul, bem ali próximo ao Uruguai, tá? Mas então a gente tem uma frente fria aqui avançando em direção a Paraty, com linhas de trovoadas bem nessa área também. Então, ou seja, muita instabilidade, muito mau tempo, teto baixo, gelo, etc., nessas áreas aqui. E eu também consegui para vocês aí, ó, a imagem do radar. Isso aqui sim era uma imagem do radar da época, no qual a linha laranja mostra a área de precipitação com 40 decibéis, tá, de chuva, e que é uma chuva de moderada a forte, e as linhas vermelhas acima de 40 decibéis. Tá aqui, ó, essa dica, 42 decibéis, 43 decibéis. Isso aqui indica uma chuva de categoria forte, tá? Então a gente observa que aqui é Angra dos Reis, aqui já é o local do acidente, tá? Então observa que tem essa barreira aqui de praticamente um muro de CBs aqui, com chuva forte ocorrendo exatamente às 18 Zulu do dia 12, ou seja, exatamente no momento do acidente, a aeronave entrou numa condição de chuva forte aqui e houve então o sinistro, né? Então isso aqui é uma antiga imagem de radar que na verdade era copiado à mão pelo meteoro da sala de radar, e isso aqui era passado por fax para o CMV de Guarulhos ou qualquer outro meteoro que necessitasse. Isso aqui é uma informação que estaria disponível para um briefing, por exemplo, se o piloto entrasse em contato com o CMA Guarulhos. Então, resumo, as condições eram relativamente boas antes da decolagem de Angra, tá? Mas as condições começaram a deteriorar justamente durante a aproximação de Paraty. Todas as mensagens de previsão do tempo indicavam a possibilidade de piora no tempo. Isso aqui, o Serviço de Meteorologia está de parabéns, ele estava tudo coberto, tudo certinho, tudo no padrão. Faltou mesmo o briefing, né? Deficiente planejamento foi decisivo para que o acidente viesse a ocorrer, ou seja, o piloto não fez as consultas que deveria ter feito, e o piloto poderia ter sim ter feito contato com o CMA Guarulhos para ter pego o briefing meteorológico, onde ficaria ciente das condições da sua rota em São Paulo. Tá? Por fim, vamos fazer um lembrete que é importante, né? A região de Angra dos Reis e Paraty Ubatuba continua até hoje sendo um local cujos fatores meteorológicos influem consideravelmente na segurança de voo. Por isso,
Um bom planejamento é essencial para quem planeja voar para essa área. Certo, pessoal? Não ignore a meteorologia. Muito obrigado.